E aí você começa a definir a localização. A localização, ela envolve, de fato, a geografia que você vai abordar, né? Então, assim, você pode se localizar, sua história pode ser localizada num mundo, num planeta, né? E aí que dá. Hoje eu queria trazer um exemplo muito bom daquilo que a gente fala, né, da ilha, de como é difícil você preencher todos os detalhes conforme a seu espaço, sua localização é maior. Sim. Vocês podem parar para ver que todo filme onde as pessoas vão para um planeta, todo filme onde se aborda uma outra raça, geralmente existe um governo no planeta inteiro, né? Para quem acompanha, por exemplo, Krypton, do Superman. Krypton era comandada pelas castas de família. Você só ouve falar de umas 6 famílias, para um planeta inteiro, né? Você vai para o planeta do Guardiões da Galáxia, que é o do pai do Quill, o Ego, não é? Ego? Né? O planeta, ele é aparentemente bem menor que a Terra, porque você consegue ver a curvatura dele com a nave assim já chegando, né? E não tem estrutura, é do cara só, né? Quando você vai para quando você vai abordar o planeta inteiro, é muito difícil você detalhar, porque o seu universo é gigantesco, né, cara? Não quer dizer que é impossível, tá? Só quer dizer que você vai ter que lidar com algo muito, muito detalhado. E aí, conforme você vai reduzindo, você vai tendo um foco maior, uma limitação maior, onde você consegue ter um controle maior. A gente não tô falando isso para desanimar o cara que quer fazer E é só você ver também, por exemplo, no Guerra Infinita, tem uma cena de flashback interessante ali para a construção da relação do Thanos com a Gamora. Sim, é verdade. Que ele mata metade do planeta dela, mas a cena dá a entender que metade do planeta dela é tipo assim, 300 pessoas morreram. Você está falando de um planeta. Só que essa liberdade poética é para construção narrativa. É o que o Roger falou, é muito mais difícil você lidar numa verossimilhança um planeta inteiro, é muito mais difícil. Quem aí já viu Asgard além daquela cidade? Não vê, porque é difícil você criar um mundo inteiro. Você vai olhar em Star Wars, que Star Wars tem um universo, galáxias diferentes. E mesmo assim, você vê que cada planeta é um governo que comanda o planeta inteiro, é um parlamento que comanda o governo inteiro. Nunca tem as cidades específicas, porque isso é muito difícil de criar. A gente, na Terra, a gente não conhece, sei lá... É verdade. A gente não sabe o nome dos países, todos os países que existem aqui na Terra, assim, ou... cidade nem se fala. Cidades. Tem gente que não... Assim, fala a verdade, você sabe o nome da cidade do seu país? Não dá pra saber muita cidade. Você não conhece, por exemplo, a gente mora em São Paulo. Você conhece São Paulo inteiro, o estado? Fala todas as cidades do estado. Não conhece. Não fala. É muito grande. Então é bem complicado. Assim, você tem a liberdade poética de estabelecer, como a gente sempre viu nas referências que temos, né? De você estabelecer um núcleo ali e acabou. Isso aí. Agora, querer verossimilhança absurda, aí não dá. É melhor partir para o segundo, que seria mais ou menos você falar de continente. Como Terra-médias trabalham isso. E mesmo assim você vê que nos continentes, geralmente, o que se usa, que nem se for Terra-média ou fantasia medieval, divide-se nos reinos grandes. Exato, né? Como se fosse países. Como se fosse países, isso. Porque, e é como o Marcão falou, o mundo da Terra-média, porque você vê, falando, né, de Middle-earth, né, o mundo inteiro, ou o mundo inteiro em Game of Thrones que você vê detalhado, é o Westeros. Sim. É o continente que é detalhado. Um pouquinho você consegue abordar e tal, porque é uma série, dá mais tempo. E é louco porque, assim, você está falando de continente, na nossa realidade seriam países, mas o que está atribuído ali são cidades, né? Isso aí. Porque também, você está falando de país, cara, muito grande. É muito grande. Você vê, e aí o Marco entrou num ponto que eu acho que é o primordial. Você começa a conseguir detalhar bem as coisas quando você reduz as cidades. Em cidades, você consegue ter um núcleo fechado, a ponto de você detalhar os bairros, algumas ruas mais famosas, os monumentos. Porque se você falar, mesmo em estado, já é muito difícil. Muito treta. Né? Porque você envolve mais de um governo, mais... Exatamente. É muito difícil, gente. Então,
cidade é onde você começa a ter um detalhamento. Tanto que, como é que eu falou, mesmo em países imundos, você só vê uma cidade. Em Asgard, que é um planeta, você só vê uma cidade. Né? Exatamente. Então é muito mais difícil. Olha como foi diferente, como foi mais fácil trabalhar Wakanda do que foi Asgard. Porque é uma cidade num planeta Terra. Então, você só vai ver aquilo porque aquilo é uma cidade. Né? E é tratada como um país. Então. E mesmo assim, você não, você não vê as tribos, assim, porque você vê que tem a tribo do Baco, mas você não vai ver uma estrutura bem definida como é em a cidade do Pantera, nas tribos e tal. Porque não dá pra fazer, né? Não dá. Você não tem como apresentar tudo isso. Então, quando você vai para uma cidade específica, por exemplo, Nova York para os Vingadores, Gotham para o Batman, né? E você tem, um lugar que, olha como o poder da limitação é extremamente poderoso. Quanto mais limitado, mais rico fica a parada. Olha como uma escola Hogwarts tem muito mais detalhe que uma Asgard, que é um planeta. Né? E ela não é retratada como cidade, não tem nada disso. É uma escola. Uma escola. Acabou. E ela é gigantesca, assim, você tem a clara noção de que você não conhece Hogwarts inteiro. E isso foi uma jogada boa da autora, porque, me desculpe, eu não sou muito fã assim, mas eu não lembro de ter cidade bruxa. Cara, eu lembro só daquele... Você tem, por exemplo, você tem o diagonal, mas aí é tipo um bairro. Tem o bairro ali, aí você tem o núcleo da escola, aí você tem o núcleo do parlamento. E aquela Hogsmeade lá que é... Uma cidade, uma vila. Mas você não tem uma cidade mesmo. Eu não lembro disso. Pra vocês terem uma ideia, como no próprio filme, tem as outras escolas, lembra, que vão vindo? E você não manja nada dessas escolas, porque é difícil você conseguir. Mas aí que tá, né? Ele dá a intenção de que são outras esferas, outras cidades, mas na verdade são escolas, é um núcleo muito reduzido. Exato. Porque o que eu lembro, que eu posso estar falando besteira, vocês me corrigem, mas foi que a autora foi muito feliz em estabelecer núcleos bem restritos e fechados e estabelecer que os bruxos moram no mesmo mundo que os trouxas. Então você pode, por exemplo, tem filhos de trouxas que voltam para casa em Londres, tem outros que moram afastados numa vila, mas é no mundo nosso, sei lá, talvez não lembro. Mas ela foi muito feliz em não fazer países bruxos, cidades, estado bruxo. Não, foi uma coisa, porque quando você já tem as nossas cidades reais, você já tem uma base para criar em cima. Né? Então, por exemplo, ela fez uma coisa fantástica que ficou marcada na cultura pop, foi a plataforma 9/3/4. Exato. Então ela pegou o trem de Londres, criou uma plataforma mágica lá dentro. Então ela não precisou criar um lugar onde vai ter a ferrovia bruxa, não sei o que lá. Dentro da cidade. E é louco porque, por exemplo, o trem vai até Hogwarts, ele passa por um monte de terra. Aí você fica naquela, se são todas terras do mundo bruxo, você tem cidades lá, mas ela não mostra, ela não fala. Se ela não fala, não existe. Sim. Você vê um lugar onde tem esse negócio meio que indeterminado, que a gente falou, né? Um período indeterminado e você escolhe a localização para ser um país. Eu acredito que era um país, porque eu não vi mais do que isso. Foi Nárnia. Nárnia não existe um tempo ali. Assim, ele é contemporâneo, mas ele está num tempo onde eles não foram buscar referências contemporâneas. Não tem o carro de hoje em dia lá dentro de Nárnia. Né? Ele criou um leão que fala, toda a fantasia. Né? Então, lá dentro, você vê, tem a cidade do gelo, e tem os povos livres lá que estão com o leão. Você não chega a ver o mundo inteiro e tal, né? Não. Porque é difícil explorar isso. Claro que a gente está falando... E você vê, né? Pelo menos do que eu me lembro, do que eu assisti. Você tem duas extremidades ali, pelo que eu lembro. O reino do gelo e o reino dos livros do Aslan. Isso aí. Porque, claro que quem lê o livro talvez tenha tido mais detalhes daquele mundo. Mas é difícil você colocar isso numa obra, estrutura clássica, reduzida para um cinema, né? É mais difícil.